Pessoal, a aula de hoje é sobre polígonos e seus elementos. Pessoal, observem que polígono é uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmentos de reta, reunida com a sua região interna. Observe o seguinte, pessoal, essas linhas que eu acabei de desenhar aqui, observe aqui que essa linha aqui é aberta, não forma um polígono. Para isso, deveremos fechá-la. Observem como eu mostro para vocês. Há outro caso também que a gente não tem um polígono e vai aparecer agora na tela de vocês aí. É quando os segmentos se cruzam. E observe aqui, pessoal, outra linha aqui fechada, composta apenas por segmentos. Todas essas regiões, pessoal, que eu mostro para vocês na tela, além delas serem fechadas e compostas apenas por segmentos de reta, nós temos também as suas regiões internas. Por isso que essas regiões são polígonos. Essa primeira região aqui, pessoal, é um polígono não convexo. E essa segunda região aqui, pessoal, é um polígono convexo. Essa segunda aqui, pessoal, é convexo, pois podemos colocar qualquer segmento de reta dentro desse polígono que os pontos do segmento de reta, todos os pontos, ficarão dentro do polígono. Nesse segundo caso aqui, pessoal, observem que existe pelo menos um segmento de reta em que há pedacinhos dele não estão na região interna desse polígono, como eu mostro na animação. Agora, pessoal, a gente vai para os elementos de um polígono e observem que eu trouxe aqui para vocês um pentágono. Os vértices são os pontos A, B, C, D e E. Esses vértices, pessoal, são formados a partir do encontro de dois lados do polígono. Por exemplo, o lado AB e o lado BC se encontraram nesse ponto aqui, que é o vértice B, tá ok? Pessoal, também nomeamos os polígonos a partir de seus vértices. Por exemplo, esse polígono aqui é o polígono ABCDE, tá ok, pessoal? E os lados, que são os segmentos AB, BC, CD, DE e EA, fazem parte desse polígono, como eu mostro na animação. Continuando nossos elementos de um polígono, os ângulos internos, que são os ângulos formados por dois lados consecutivos, observe na animação o ângulo ABC, BCD, CDE, DEA e EAB são os ângulos internos desse polígono. Também usamos as letras que indicam os vértices para representar os ângulos internos. Por exemplo, no lugar de representar os ângulos daquela forma, podemos representar por A chapéu, B chapéu, C chapéu, D chapéu e E chapéu. Tá bom, pessoal? Continuando. Agora a gente vai falar de diagonais, pessoal. O que é uma diagonal? Pessoal, uma diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Observem comigo aqui. O vértice A e o vértice B são vértices consecutivos, mas o vértice A e C não são consecutivos. Vou uni-los aqui. A mesma coisa o vértice A e o vértice D, o vértice B e o vértice E o vértice E e o vértice C. E assim como B e D também, pessoal. Observem que eu construí todas as diagonais desse pentágono. Vou colocar aqui para vocês. Na figura ao lado são diagonais AC, AD, BD, BE e CE. Continuando, agora a gente vai calcular o número de diagonais. Observem pelo quadro anterior, trouxe aqui novamente para vocês, eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Ou seja, esse pentágono possui 5 diagonais. Tudo bem que é fácil você determinar o número de diagonais desse polígono, mas imagine um polígono com um número de lados maior. Fica muito mais difícil. Por isso, existe uma fórmula. Observem. A fórmula é D, aqui, pessoal, é igual a N vezes, abre parênteses, N menos 3, fecha parênteses. Tudo dividido por quanto? Por 2, pessoal. N aqui é um número de lados do polígono que você quer encontrar o número de diagonais. Nesse caso aqui, pessoal, N é igual a 5. Então eu vou fazer o seguinte, N vai embora e vai subir o número 5,
que vai para o lugar dele, porque n é igual a 5. Agora a gente resolve aqui 5 menos 3. Primeiro a gente resolve o parênteses, e isso nos dá 2. Irá ficar 5 vezes 2, que é quanto, pessoal? Que é 10. E 10 dividido por 2 é quanto, pessoal? Isso é 5, tá bom? Ou seja, o que a gente fez anteriormente construindo, a gente determinou através de uma fórmula. Essa fórmula é muito importante para podermos aplicar na semana 1 do PET do 8º ano, nesse PET 4. Tá bom, pessoal? Continuando. Os ângulos externos, pessoal, que são os ângulos formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Observem na animação. Esse ângulo que eu mostro para você aqui, pessoal, o Azinho chapéu, é um ângulo externo a esse polígono. Observem que A chapéu é ângulo interno. Irei fazer isso para os outros, observem. Determinei aqui, pessoal, todos os ângulos externos e automaticamente também os ângulos internos. Tá bom, pessoal? Na figura ao lado temos A chapéu, B chapéu, C chapéu, D chapéu e I chapéu. São os ângulos externos desse polígono. Continuando, observe aqui, pessoal, algo muito importante. Os ângulos internos e externos, eles são adjacentes e suplementares. O Azinho maiúsculo aqui, chapéu, e o Azinho minúsculo aqui, chapéu, eles são o que? Adjacentes e suplementares. Ou seja, a soma deles é igual a 180. Medida de Azão chapéu mais medida de Azinho chapéu é igual a 180 graus. A mesma coisa para os outros ângulos. Tá bom, pessoal? Lembrem-se, eles são adjacentes e suplementares. Continuando. Agora, uma teoria muito importante, que é a soma dos ângulos internos de um polígono. E eu quero saber a soma dos ângulos internos desse polígono. Por isso, pessoal, nós usamos essa fórmula aqui. SI é a soma dos ângulos internos, é igual, abre parênteses, n menos 2, fecha parênteses, vezes 180 graus. Ou seja, pessoal, no lugar desse n aqui, como a gente fez para o cálculo das diagonais, a gente troca por quem? Pelo número de lados do polígono. Nesse caso, o polígono é um pentágono, n é igual a 5. Vamos trocar por 5, ficará 5 menos 2, como eu mostro aqui na animação. E 5 menos 2 é igual a quanto, pessoal? A 3. E 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Ah, professor, quer dizer que a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono é igual a 540 graus? Sim, pessoal, é a mesma coisa de somar os ângulos A chapéu, B chapéu, mais C chapéu, mais D chapéu, mais E chapéu é igual a 540 graus. Se a gente, pessoal, soma os ângulos internos, a gente também soma os ângulos externos de um polígono convexo. Mas aqui a teoria é o seguinte, pessoal, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. Então, SE, que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, é igual a 360 graus. Nesse pentágono aqui, pessoal, os ângulos M mais N mais P mais Q mais R somados, como eu mostro aqui para vocês na animação, é igual a 360 graus. Tá bom, pessoal? Continuando, pessoal, agora a gente vai falar sobre ângulos de um polígono regular. Preste atenção, pessoal, que polígono regular, ele é o seguinte, ele é um polígono em que possui todos os lados com a mesma medida e todos os seus ângulos internos congruentes, também com a mesma medida. Observem esse exemplo do pentágono. Eu trouxe um pentágono aqui, pessoal, de lado medindo 10 centímetros. Observem a animação. E os seus ângulos internos são todos iguais a 108 graus. Professor, como que você determina esse ângulo interno desse polígono regular? É fácil, pessoal, é uma formulinha. AI é o ângulo interno, é igual a SI dividido por N. SI é a soma dos ângulos internos desse polígono, que a gente viu anteriormente, que é quanto? 540. E N aqui, pessoal, é o número de lados. Observem, 540 dividido por 5. Então, AI é igual a 108 graus. Da mesma forma, pessoal, nós podemos fazer também cálculo para determinar cada ângulo externo desse pentágono. Observe que os ângulos externos aqui estão marcados de vermelho, como eu mostro na animação para vocês. E observem que a fórmula é ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos
dividido pelo número de lados. Nós sabemos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 e vamos dividir por 5, que esse polígono aqui é um pentágono e 360 dividido por 5 é igual a 72. Ou ainda, pessoal, poderíamos fazer esse ângulo aqui, é o que falta para chegarmos aonde? A 180 graus. Vamos lembrar que o ângulo externo e o ângulo interno são suplementares, adjacentes e suplementares. Nesse caso, bastaria fazer o seguinte: 180 menos 108 é igual a 72. Não precisaria o quê? De usar a fórmula, pessoal. Simplesmente usar a ideia de ângulos suplementares, como eu mostro para vocês. Sendo assim, pessoal, encerramos assim essa aula auxiliar. Fique com Deus e até a próxima.